Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e que Deus, através de Jesus Cristo, possa trazer refrigério aos aflitos, aos que estão com o coração contritos, aos que estão carentes, aos que estão ansiosos e preocupados com o futuro. Que Deus, através de Jesus, supra todas as nossas necessidades e anseios. Pessoal, eu devo fazer o jejum? Sim, claro, você deve fazer o jejum. O jejum serve para mudar Deus? Não, o jejum não serve para mudar Deus. O jejum é um meio pelo qual Deus se sensibiliza e faz algo por mim? Se quiser, sim, mas o jejum não é um meio para sensibilizar Deus em relação a fazer algo para nós. O jejum não é para Deus. O jejum é para nós. É para nos tornar sensíveis em relação ao nosso Deus. É para nos tornar sensíveis em relação às promessas de Deus. É para nos tornar sensíveis em relação aos nossos pecados, aos nossos erros, às nossas limitações. O jejum é um meio eficaz para se opor e combater a dureza de coração. Tem como objetivo me tornar sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Então, quando há um quebrantamento de espírito, quando há um quebrantamento de coração, aí Deus se sensibiliza. Porque a palavra de Deus nos diz em Isaías que Deus se compadece de um coração contrito, de um coração aflito, de um coração amargurado, de um coração que está arrependido, de um coração que está aflito por Deus, desejoso de sua graça e de sua misericórdia. Quando eu me abstenho, quando eu sacrifico algo por algo ainda maior, quando eu me coloco, quando eu me lanço ao sacrifício para suprimir as minhas vontades, para suprimir a soberba, a altivez, para suprimir a arrogância, quando eu me permito me esvaziar destas coisas, quando eu me permito dar um reset, limpar o meu coração de todas as mazelas, de todos os males, de toda a soberba, de toda a arrogância, de toda a altivez, quando eu me permito ser tocado pelo Espírito Santo, quando eu me permito ser tocado pela palavra de Deus, então Deus age ao meu favor. Porque Deus tem prazer, Deus tem alegria quando eu me arrependo. Salmos 87, verso 2 está escrito: Deus ama as portas de Sião mais que todas as moradas de Jacó. Eu vou ler de novo para que você entenda. Salmos 87, 2.
Deus ama as portas de Sião mais que todas as moradas de Jacó. Segundo a interpretação rabínica, segundo a interpretação do rabino Amorai, ao explicar por que Deus ama mais as portas de Sião do que todas as moradas de Jacó, ele explica que portas são aberturas, né? Tanto que a palavra hebraica para aberturas é patar. A palavra patar significa aberturas. Então, as portas de Sião são aberturas que estão voltadas para o lado do mal. Mas então Deus tem maior amor, maior sentimento pelas coisas do mal? Não. Como estas aberturas estão para o lado do mal, e Deus tem, como está escrito em Salmos 87:2, Deus ama mais as portas, as aberturas de Sião, mais do que todas as moradas de Jacó. Primeiro, conforme está escrito em Gênesis 25:27, Jacó era um homem simples, morando sob tendas. Então as moradas de Jacó eram moradas de paz. Mas as portas de Sião, essas aberturas, ela está relacionada ao arrependimento. É quando eu me arrependo dos meus erros, é quando eu me arrependo dos meus pecados, é quando eu reconheço os meus pecados, é quando eu reconheço os meus erros. Então eu busco, então eu vou até a presença do Altíssimo, eu reconheço diante dele, eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus pecados. Então Deus tem maior amor, Deus tem maior prazer em ser misericordioso. Tanto que em Miqueias capítulo 7, versículo 18, está escrito: Ele tira o pecado e perdoa a rebeldia. Ele tira o pecado e perdoa a rebeldia. Em a parte final do versículo do capítulo 7, versículo 18, diz: Porque Deus tem prazer na benignidade. A palavra benignidade é a palavra hebraica chesed. A palavra chesed, ela aparece mais ou menos 30 vezes na Bíblia. E ela é traduzida por misericórdia, por bondade. A palavra benignidade no grego é a palavra frestô. A palavra frestô, ela aparece tanto em Romanos capítulo 2, versículo 4, ela aparece também em Efésios capítulo 2, versículo 7, que também se refere à misericórdia de Deus, à bondade de Deus. Então, Deus ama as portas de Sião mais que todas as moradas de Jacó, porque Deus tem prazer, porque Deus tem amor, porque Deus é bondoso. Então, quando eu me arrependo, quando eu me converto dos meus pecados, quando eu caio em si sobre os meus erros, Deus tem prazer, Deus tem amor em me perdoar, usar de benevolência, usar de favor, usar de graça, usar de bondade. Então, o jejum, ele serve para me tornar sensível. O jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar a minha vida em relação a Deus. O jejum é para fazer com que eu mude em relação à minha percepção em relação a Deus. Deus tem compromisso com o justo. Se você pegar no Salmo 121, olha o que está escrito no Salmo 121,
no versículo 3, Ele não permitirá que resvale teu pé. O que é escorregar? Resvalecer significa escorregar. Ele não vai permitir que os seus pés se escorreguem e você caia, que você saia do caminho. A sequência do versículo 3 diz: pois jamais se omite aquele que te guarda. Deus não é omisso. Ele não fica assistindo a nossa desgraça, Ele não fica assistindo as mazelas que nos acontecem para nos destruir. Não, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que tem misericórdia, Ele é um Deus que tem piedade, Ele é um Deus bondoso, um Deus de amor. Versículo 5. Deus é tua proteção, como uma sombra que te acompanha à sua destra. Deus é tua proteção, como uma sombra que te acompanha à sua destra. Olha que coisa forte. Deus é a tua proteção, como uma sombra que te acompanha. Olha, Deus está comprometido com o seu povo, para que o seu povo não venha a tropeçar. Então Deus, Ele nos acompanha como uma sombra para nos deixar, para não deixar que nós venhamos errar. E quando nós erramos, Ele nos corrige porque nos ama. Ele nos corrige porque quer o nosso bem. Então, como sombra, o Senhor acompanha o seu povo, os justos, para não deixar tropeçar, para não deixar errar, para não deixar no caminho do pecado. Então, Deus ama mais as portas de Sião do que todas as moradas de Jacó. Então, amanhã, domingo, nós vamos estar abstendo-se em favor do mundo. Não basta abster-se de algo, é preciso de arrependimento. Se Deus estiver julgando o mundo por causa dos seus pecados ou por causa do pecado da igreja, a única forma de abater, de aplacar o que está acontecendo é a igreja se arrepender dos seus pecados. É a igreja se lançar humildemente na presença de Deus e pedir perdão pelos pecados. Pedir perdão pelos pecados do Brasil. Pedir perdão pelos nossos pecados. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O povo de Deus, quando está em perfeita comunhão com Deus, o mundo não causa sofrimento no povo de Deus, na igreja do Senhor. Mas quando a igreja do Senhor está em pecado, ela causa sofrimento ao mundo inteiro. Porque Deus age, porque Deus castiga o seu povo para salvá-los, para corrigi-los. Deus é severo, mas é amor. Tanto que o Salmos 87, verso 2 diz: Deus ama as portas de Sião mais que todas as moradas de Jacó. Porque as portas de Sião são aberturas, são patar. E elas estão voltadas para o lado do mal, ou seja, elas estão voltadas para o lado do nosso erro. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos dos nossos pecados, então Deus usa de bondade e de benevolência, usa de amor, usa de misericórdia e nos dá o perdão. E Deus se alegra com isso, em nos perdoar, em nos redimir, em nos conduzir por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Eu devo jejuar para mudar Deus? Não, você não deve jejuar para mudar Deus, porque o jejum só serve para mudar a sua vida, para te tornar sensível.
para te fazer olhar para dentro de você mesmo e olhar quão frágil, quão dependente de Deus nós somos. Devo jejuar amanhã? Deve. Mas se apresente a Deus humildemente. Comece se humilhando. Comece se arrependendo dos seus pecados. Comece pedindo perdão por causa dos seus pecados. Até mesmo os pecados inconscientes. Comece a se humilhar na presença de Deus. Então Deus agirá em favor do seu povo. Lembra que Israel, todas as vezes que Israel pecava, Deus levantava uma nação estrangeira para oprimir Israel, para massacrar Israel, para pisotear Israel. Mas quando Israel se arrependia, Deus se levantava, mudava o cativeiro de Israel e massacrava os seus opressores. Esta pandemia é um opressor para todo mundo. O jejum servirá para nos tornar sensíveis à voz de Deus. Qual é a mensagem de Deus para nós? Que o jejum de amanhã sirva para nos converter, para nos sensibilizar, para nos mudar, para nos tornar sensíveis à voz do Espírito Santo. Fiquem com Deus.